Depois nós vamos registrar uma mãe de leite. Então vamos lá no desmame mãe de leite. A fêmea desmame mãe de leite é a laranja 200. Na data de 266. Quantos leitões que eu desmamei? Eu desmamei 9. O peso total foi de 54 quilos e eu adotei 11 leitões. Aqui, se eu clicar no 223, eu tenho vários campos disponíveis. Então, eu tenho abaixo do padrão, peso dos leitões transferidos, a idade média dos leitões que foram adotados, porca de origem menos. Então, tem várias informações aqui que é sempre bom você estar observando. Então, isso aqui, por enquanto, é o suficiente. Então, vamos informar aqui a fêmea, a laranja 200, que é a desmama mãe de leite. Nós já informamos as mortes de leitões, nós já informamos a transferência. Então, agora nós estamos prontas tanto para fazer a desmama mãe de leite, como a desmama completa, ou desmama lote, desmama parcelada, do jeito que a gente achar melhor. O que é importante você saber? Que eu só posso lançar qualquer desmama, seja parcelada, seja completa, seja em lote, seja desmama mãe de leite, após o evento morte de leitão e transferência de leitões. Então, aqui eu vou digitar a fêmea laranja 200 em 266. Estou informando que ela desmamou 9. O peso desses 9 leitões foi de 54 quilos e essa fêmea adotou 11 leitões. Vou salvar. Então, ao mesmo tempo que ela desmamou, ela recebeu uma outra leitegada. Depois nós vamos para registro de desmama completa. A ID da fêmea é amarelo 656. A data do desmame 266. Total de desmamado foi 0. E peso de desmame 0. Salvar. Olha, você não pode desmamar essa fêmea nessa data, porque existe um evento de morte de leitão registrado após essa data. Então, tem alguma coisa de errado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar essa morte aqui para 266. E aqui nós vamos fazer uma transferência desses leitões que sobraram. Então, esses 11 leitões, eu vou enviar esses leitões para aquela desmama mãe de leite. Então, aquela mãe de leite, ela adotou 11 leitões, que são os filhos dessa fêmea aqui. Então, eu fiz isso para vocês. Se pode acontecer na granja, acontece isso na granja. E eu sempre gosto de mostrar, porque se você se deparar com essa situação, é simples de resolver. Então, não tem muito o que se preocupar. E é bem simples de estar resolvendo isso. Então, eu vou fazer a transferência desses leitões. Então, a fêmea amarelo 656, eu vou transferir, fazer uma transferência negativa em 266 de 11 leitões. E vou salvar. Então, quando eu venho aqui e vou checo essa informação, amarelo 656. Eu teve um parto em 266 de 12 leitões. E eu transferi 11 leitões em 266 e no mesmo dia eu tive uma morte. Então, essa fêmea aqui, ela desmamou 0. Então, vamos fazer a desmama completa. Em 656, 266, quantidade de leitões 0, peso dos leitões também 0. Amarelo 656, 266, desmamado 0, peso 0. O número de leitões desmamados é 0. Você tem certeza? Sim. Então, esse alerta que está aparecendo aqui,
foi quando eu vim aqui e informei para o sistema, alertar quando o número total de leitões desmamados for igual a 0. Então, por isso é que ele me alertou. E por isso que eu falei que é muito importante você deixar isso aqui marcado para ele te alertar. Porque pode ser que não seja 0. Você se enganou ao digitar. Nesse caso específico, é 0 mesmo, mas me alertou e eu queria estar mostrando isso mesmo na entrada de dados. Aqui depois nós temos outra desmama, que é a fêmea branco 792. A data da desmama é 271. Desmamados 12 e o peso desse desmame foi de 70 leitões. Não apareceu nenhuma crítica, nenhum erro de conciliação, então está certinho. Essa fêmea pariu 14, houve uma transferência negativa de 2 leitões e eu desmamei 12. Então, por isso ele não deu nenhuma mensagem se eu gostaria que conciliasse. Vamos para a próxima fêmea, que é a azul 418, em 271. Desmamados 12, peso total 72. Esta leitegada reconciliará para 6 leitões desmamados menos que o esperado no parto 5. Você tem certeza? Não. É nesse momento que nós vamos verificar o que aconteceu. Então, se essa fêmea pariu 16 e recebeu mais 2, ela tem 18 leitões. Então, esse desmame não pode ser de 12. Então, o que eu vou fazer? Vou informar que realmente desmamei 18 e que o peso desses leitões foram de 108 quilos. Foi eu que digitei errado. Depois nós temos a fêmea branco 293, a desmama 265, desmamou 8 leitões com peso de 48 quilos. Também, esta leitegada reconciliará para 4 leitões mamados menos que o esperado no parto 1. Você tem certeza? Não. Se ela pariu 15 e eu transferi 3, ela tem que estar desmamando 11. Então, vou colocar 11,66. $12,72. Isso. Depois nós temos a fêmea amarelo 228, em 271. Desmamaram 13 leitões, com peso... 11 leitões com peso de 66 quilos. Essa leitegada é considerada para 2 leitões a menos no parto 5. Você tem certeza? 15 leitões, mais 1, 16, menos 3, 13. Estava certo, é 13 mesmo. 13 leitões com peso de 78 quilos. Depois nós temos a fêmea amarelo 328, data do desmame 271, 11 leitões, 60 quilos. Salvar. Tá ok. Nenhum erro. E eu tenho mais 3 fêmeas para desmamar, mas eu vou fazer a desmama em lote. Então, eu vou fazer a desmama só para vocês terem conhecimento. Então, aqui eu vou formar na data de 271. Vou informar 2 fêmeas, eu vou deixar uma para fazer desmama parcelada. Então, aqui eu vou informar a fêmea amarelo 735 e a branco 242. Quantos desmamados? Eu vou informar que foram 26. E aqui eu vou informar o peso desse desmame.
Alverino 23. Vou dizer que digitar de novo. ID das pocas, amarelo 735 e branco 242. Desmamados 26. O peso total de desmamados 156. Não existe a fêmea 735. Então vamos ó, a fêmea 242 eu já tinha feito a desmama. Fêmea 242, ela entrou como desmama, e a fêmea 735, ela não entrou. Então, eu vou apagar esse evento, essa desmama em lote, e vamos buscar o que aconteceu com essa fêmea branco 242. Vamos aqui na ferramenta de busca, branco 242. Buscar. Então, essa fêmea, ela pariu em 245 e teve uma morte em 245. Então, ela está amamentando 13 leitões. Dois, sete, verde 932 e amarelo 735. E o peso total 156. Não existe cana desmamada. Assim. Ok. Então, que eu fiz uma desmama. Não, fiz errado. Amarelo 735, branco 242. Seria 13 leitões. 13 vezes 6, 78. 856. Bom, agora vamos fazer a desmama em lote. A desmama em lote é bem interessante para granjas com mais de 4.000 matrizes. Porque isso permite que eu lance todas as fêmeas, todas as identificações das fêmeas, informa o número de desmamado e o peso desses desmamados. Então, ele vai em cada fêmea e vai distribuir esse desmame. Então, se eu tenho 10 fêmeas e estou desmamando 100 leitões, eu informo a identificação dessas 10 fêmeas, informo os 100 leitões e ele vai colocar 10 leitões desmamados em cada fêmea dessas que eu informei, de uma única vez. Então, fica muito mais rápido, é muito mais prático do que eu informar a desmama completa. Então, isso é bastante recomendado para granjas maiores. Então, aqui nós vamos fazer uma desmama em lote, na data de 292. Vamos informar só apenas duas. Então, o amarelo 735 e a branco 242. Foram 26 leitões que foram desmamados. E aqui eu vou informar o peso de 26 vezes 6 de 156 quilos. Vamos salvar. E aqui ele já me mostrou a fêmea
branco 242, desmamou em 292, 13 leitões com peso de 78 quilos. A outra fêmea que eu lancei foi a amarelo 735. Vamos ver essa amarelo 735. Amarelo 735 também, em 292, desmama completa de 13 leitões, 78 quilos. Então, fica muito bom você estar usando esse evento desmama em lote. Depois nós temos aqui a desmama parcelada, que é quando eu desmamo parte dessa leitegada. Eu não estou tirando todos os leitões da fêmea, estou tirando apenas alguns. Então, eu vou fazer uma desmama para vocês conhecerem. Na data de 271, o brinco verde 932. E vou informar que eu estou desmamando 5 leitões. Aqui faltou o peso, então eu vou polir 1, 2, 3 e vou puxar o peso dos leitões. Peso total de desmamados. Ok. Então, aqui é a fêmea verde 932. Desmamado 5, peso 35. Vamos salvar. Então, a desmama parcelada. Então, a fêmea continua com status lactante, mas apenas com 5 leitões. Ela pariu 10, eu desmamei 5, desmama parcelada, e depois eu vou desmamar mais 5. Então, no dia seguinte, 272, eu vou fazer o restante da desmama. Então, a fêmea verde 932 e 272, eu vou fazer a desmama dessa vez completa. E o peso dos leitões foi de 36 quilos. Então, agora essa fêmea já está com status desmamada, status vazia.